Olá, meu nome é Caio Ribeiro César, sou arquiteto de soluções aqui na Amazon Web Services e hoje eu vou fazer a integração do Azure AD com AWS IAM, Azure AD com AWS SSO e Active Directory dentro da AWS com AWS SSO. Então eu vou abranger todos esses tópicos porque é muito recorrente que os clientes eles tenham essa necessidade, esse pedido de integrar ou um provedor de identidade externo com a AWS SSO ou com a AWS IAM, ou os dois ao mesmo tempo, alguns clientes pedem isso. Lembrando que o AWS SSO ele só consegue apontar para um único provedor de identidade. Então isso acontece, às vezes o cara já tem a AWS IAM, ele quer migrar, ele quer ver como vai ser esse impacto na organização. E com o Active Directory também. Então, além disso, eu também vou fazer uma demonstração com o CLI, para fazer um acesso ali no PowerShell, ou pode ser até no Linux, no Shell, também funciona. E antes de fazer todas essas demonstrações, aqui nesse nosso blogcast, eu vou fazer uma breve introdução ao que é cada coisa, porque para não confundir, porque são muitas coisas que a gente acaba conversando com clientes e que são até um pouco mais avançadas ali no conhecimento técnico. Então, uma história de identidade, a demonstração, qual que é o conceito de federação, já apresentei isso em algumas outras sessões, mas é sempre bom a gente recapitular para que a gente fique martelando nessa informação. Então, há 9 anos atrás, a AWS ela lançou o Identity Access Management, acho que agora, 2021, 10 anos atrás, que habilita para que a gente possa aí criar usuários e roles com um permissionamento granular dentro de uma conta AWS, certo? E aí, quando você clica lá no IAM, você vê que é global, então é uma conta para todas as regiões ali que você tem. E com o tempo, o que acontece? As empresas elas começaram a crescer e, consequentemente, a infraestrutura. Então, com o crescimento da infraestrutura, essas empresas começaram a criar mais e mais contas. Então, esses clientes tinham que criar identidades múltiplas, porque os usuários IAM são per account, certo? Então, a gente tinha que criar ali uma solução no futuro para que essas organizações pudessem escalar a gerência e a autenticação, o provedor de identidade, com o provedor de serviço delas, em multi-accounts. Mas antes, então, vamos dar uma pausa aqui, vou fazer uma demonstração do que algumas organizações possuem hoje, que é a integração do Azure Active Directory com o IAM. Lembrando que essa solução ela veio no final de 2019, então nem todas as soluções de AWS SSO, com Azure AD, que vem em 2019, nem todas as organizações têm isso. Então, a maioria, a grande maioria, tem o Azure AD como provedor, se usa isso como provedor de identidade, com o IAM, não com o SSO. E aí a gente começa a falar para modernizar, vamos usar o SSO, é uma solução free, etc., e escala em multi-account, mas existe aquele medo, putz, mas eu já tenho isso aqui com IAM, vai dar algum problema, tal, como é que funciona? Então vamos fazer isso hoje, vamos fazer do zero todas as configurações possíveis, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu portal do Azure, aqui eu já estou com a minha colinha do tutorial da Microsoft, A Microsoft ela suporta ambas as configurações, ela tem ambas as soluções no Azure, Então eu estou aqui no meu Azure o Portal, eu vou entrar aqui no Active Directory e eu vou clicar em Enterprise Application. Vocês podem ver aqui que eu não tenho nenhuma, eu já testei isso várias vezes e eu já deletei. Eu vou clicar em New Application. O que acontece quando eu clico? Vocês podem ver que já tem aqui a AWS. E essa aqui é para a solução mais antiga, é para Single Account / IAM, tá? Então eu vou clicar aqui para a gente testar isso, vocês vão ver, deixa eu até dar um zoom, que ele fala Single Account Access, Eu vou clicar nesse Single Account Access e eu vou criar, tá bom? Lembrando que esse aqui, esse template original, já tem muita coisa que se vocês pesquisarem no tutorial do Azure, vamos integrar, tal, já tem muita coisa configurada. Quais são essas coisas? Vocês podem ver que o endereço do SAML já está correto, já está lá. Os claims, aquelas transformações dos atributos do usuário também já está configurado. Você não precisa se preocupar com isso, a não ser que você queira mudar, por exemplo, a duração de uma sessão, entre outras configurações. O certificado já está criado, não preciso criar um novo certificado, etc. Então, o que eu vou me preocupar aqui? Apenas criar a aplicação, adicionar usuários e baixar o metadata. O Metadata Federation, para quem não sabe, ele é um arquivo XML que possui as informações que o provedor de serviço, dessa vez vai ser a AWS, e o provedor de identidade, dessa vez vai ser o Azure AD, eles precisam ter essa federação, se confiar, para que isso funcione. Então, vamos lá, criou.
uma vanilla aqui, né, do já configuradinha, como eu confirmei com vocês, ó. Se eu clicar em SAML, ele já vai me pedir para salvar as configurações, eu vou colocar aqui sim. E olha só, aqui a configuração do SAML, pessoal, já está com aquela URL, os atributos já estão configurados, né? Aqui, ó, por exemplo, o meu não criou um certificado. Deixa eu dar um refresh para ver se ele já não vai criar, mas é bem básico, é só clicar ali e criar um novo certificado. Vamos ver. Dei um refresh, ó. Não precisei criar, ele já estava criando, tá? Então, só dei um refresh na página. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o meu metadata federation, XML, né? Eu vou baixar aqui, ó, download, e se esse passo, pessoal, der problema no navegador de vocês, o Chrome, inicie uma nova sessão em private, já até que às vezes dá um problema aí. Deixa eu ver aqui, ó, mostrar na pasta, então é o 3, né? Eu vou acabar renomeando isso aqui para... não estou mostrando na tela, mas eu estou renomeando aqui para Federation Metadata IAM, tá? E aí, quando a gente for configurar isso, vocês vão ver, tá? Aqui eu vou em usuários e grupos, não tem ninguém. Então, se não tem ninguém, ninguém vai poder logar na AWS. Então, eu vou colocar os usuários aqui, vou selecionar eles, tá? Então, eu vou colocar o usuário João, o usuário John Snow e o usuário 2. Daí eu vou selecionar e vou dar um assign. Obviamente, eu consigo fazer isso em escala, tá, pessoal? Beleza, na parte do Azure, a parte inicial está feita, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou logar na console AWS, vou logar no IAM, e eu vou criar ali o meu provedor, a Identity Provider. Então, o que ele é? Ele é um SAML, né? Ele vai ter uma assertion. Então, não é um OpenID, é uma tecnologia mais antiga, né? Eu vou colocar aqui Azure IAM. Eu vou selecionar o arquivo. Aqui vocês vão ver que eu chamei ele de Federation Metadata, porque como vocês podem ver, eu já fiz alguns testes, né? Já tem outros nomes. Eu vou clicar em Add Provider. Criei. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma row para ela ser provisionada para o Azure. Então, esse conceito é muito importante, porque quando a gente configura no SSO, a gente usa um protocolo novo, e eu vou fazer demonstração disso, em que eu pego usuários do Azure AD e mando para a AWS. Esse é o cenário novo, tá? Com o AWS SSO. O cenário antigo, esse cenário que eu estou configurando agora, ele pega a row da AWS e manda para o Azure. Então, o provisionamento ele vem do provedor de serviço para o provedor de identidade. Então, isso tem que estar na cabeça para a gente entender como é que vai funcionar o provisionamento. Então, aqui eu vou clicar em Create Row, né? Eu vou clicar em Federação, né? Porque eu vou usar o meu provedor, Azure IAM. Eu vou colocar aqui para acesso programático e console. Eu vou clicar em Permissions e aqui, lógico, eu posso ter a granularidade do que o cara vai poder fazer, né? Então, aqui eu vou dar um admin só para caráter de teste. Lógico que é sempre interessante a gente pensar em granularidade. E aqui eu vou colocar como Azure AD admin. Na verdade, vamos pensar o seguinte. Se é uma row que eu estou criando na AWS, é uma row que vai ser sincronizada para o Azure. Então, eu vou colocar um nomezinho aqui para me facilitar. Eu vou chamar ela de AWS admin row, tá? Aqui eu vou dar a descrição e vou criar a row. Beleza. Criei o provedor, criei a row, ele já está com Federation Metadata. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar no provisionamento de rows, né? Como eu falei, essas rows aqui, todas as rows que eu criar aqui e eu mapear para esse provedor, tem que existir no Azure, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário que tenha essa permissão específica. E aqui eu tenho que ter uma permissão bem específica. Então, eu vou criar uma policy, uma política, JSON, e eu vou usar minha colinha aqui. Aqui no site da Microsoft, ela vai ter o JSON. Quem não quiser usar a colinha, pessoal, é bem simples. Aqui é uma permissão de allow no IAM para listagem de row, né? O cara só vai ter permissão para fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colar esse JSON. Revisar. Aqui eu vou chamar esse usuário Azure Azure provisionamento. Aí, create policy. E vamos lá, agora vamos ver por que a gente recomenda usar o AWS SSO como uma tecnologia mais nova. Não só porque a gente não faz escala em multi-account, mas porque também é uma solução mais segura, digamos assim, né? Olha o que acontece. Então, deixa eu dar um add user, que agora eu vou criar um usuário e anexar essa política, a gente não pode esquecer, né? Então, esse aqui é o Azure Prov User, tá? E aí eu vou dar um access type
de prog e management de programmatic access. Permissão desse cara vai ser uma política direta, que eu vou dar um Azure, aquela que eu acabei de criar, provisionamento, tag review create. O que acontece? Eu vou ter que ter esses valores, né, de access key, secret access key, né? E tem um amigo aqui na AWS, Daniel Garcia, de segurança, que ele brinca que isso aqui é que nem clube da luta. Quando é que você usa aqui? Nunca, né? Então já antigamente usavam isso, né? Não é tão seguro, né? Porque o que acontece? Eu estou gravando esse vídeo, obviamente depois eu vou deletar esse objeto. Mas se alguém pegar esse vídeo antes de eu deletar esse objeto e tentar usar isso aí, vai conseguir fazer um acesso de listagem de todas as roles no meu ambiente AWS. Então é um negócio que a gente chama chumbardo, hardcoded, tem vários nomes aí. Não é muito legal, né, fazer dessa maneira. Então beleza. Copiei esses valores, agora eu vou voltar no Azure. Né? Cadê o meu link do Azure? Está aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 usuários na aplicação, eu quero que esses 3 usuários acessem, mas para isso eu preciso de permissionamento, eu preciso fazer aquela linkagem, né? Então eu vou clicar aqui em Provisioning, eu vou colocar em Get Started, aqui ele vai chavear para automático, e aqui eu vou colar meus valores, então eu vou colar o valor de Client Secret e de Secret Token. Eu vou clicar em Test Connection, testou, salvou. Salvou, ele não inicia ainda, então eu tenho que fazer esse start, tá? Atualizou, né, o meu SSO. Se eu vier aqui e mudar para 1, funciona, mas eu gosto de vir aqui, ó, voltar, né, e dar um Start Provisioning. Espera enquanto o Provisioning inicia. Eu vou dar um refresh. Pode demorar, pessoal, isso aqui, né, pode demorar um intervalo de 40 minutos, mas aqui ele já fez o sincronismo. Então, de novo, da AWS para o Azure AD. Então, eu vou clicar aqui em usuário, e aqui eu posso falar que o usuário 2, né, vou clicar nele, vai ter, opa, cliquei no lugar errado, que se você vier nesse Assign Role aqui, ele vai falar do role do Azure, né, eu quero fazer diferente, eu vou editar ele aqui, role, olha aqui, ó, tá pegando a role lá da AWS, eu vou salvar esse cara, né, salvou, vou dar um refresh na tela. Aqui tem maneiras, né? Eu posso simplesmente ir na console AWS do meu ambiente, mas o que eu gosto de fazer? Porque eu vou mostrar os dois integrados, né? Eu vou no myapplications.microsoft.com. Lembrando, se eu tiver com o cookie aqui de um usuário que está logado no Azure, que é o Caio, tal, e não é o usuário 2, ele pode me pedir uma senha, ele pode dar um erro, né? Então, essa senha, que o Azure tem uma configuração que chama cookie persistente, que a senha fica aqui no browser, às vezes você tem que até reiniciar a máquina para renovar esse cookie e tal, mas fiquem espertos com isso, né? Quem que é o cliente aqui? É o browser, né, que vai usar a asserção. Olha aqui a aplicaçãozinha que eu criei, né? Eu tenho outras aqui, né? Eu vou clicar nesse cara, aqui, por exemplo, ó, eu vou clicar no usuário 2, se ele pedir senha aqui, é porque, ó, ele pediu aqui, deixa eu clicar de novo, deixa eu ver se ele vai sem senha. Funcionou. Se ele pedir senha de novo, é porque eu estava logado no portal aqui, ó, com outro objeto, tá bom? Ó, e eu estou logado, tá? Funciona, certo? Então eu consigo configurar esse relacionamento de confiança. Uma solução que a gente usava até setembro ou outubro de 2019, que lá em novembro ela veio uma solução nova, que é o que eu vou demonstrar agora, tá? Mas funciona e está configurado, certo? Então, vamos lá. O que leva aqui a necessidade quando a infraestrutura da empresa cresce, né? Uma experiência única de login, não só para uma conta, mas de todas as contas. Então, a AWS lá atrás, né, no tempo, tinha que criar uma maneira de governar essa conta e não só entregar uma integração de SSO. Né? Então, como é que é a solução? É o AWS Organizations, ele vai habilitar para que você administre e centralize a governança de múltiplas contas do seu ambiente, em que você tem ali diferentes permissionamentos, mais granularidade, auditoria, monitoramento, compartilhamento de recursos, né, via RAM, centralizar algumas coisinhas e também o billing, né, que muita gente pede. E isso aqui se integra com o nosso amigo AWS SSO. Então, o que é o SSO? É uma maneira muito simples de se integrar com provedores de identidade para garantir essa multi-account, né? Para que você tenha não só ali
um provedor único, mas que isso faça um span de multi-account, que é uma solução melhor do que aquela anterior, né? Se eu tivesse que criar ali, dava para fazer para várias contas? Sim, só que o administrador ia ter que ficar criando IDP para cada conta e colocar lá naquela aplicação, e aí dá um trabalho, porque aí na asserção ele tem que colocar as URLs 2, 3, 4, e aí dá um trabalho também, que aí ele tem que fazer troubleshooting, aí tem noise neighbor syndrome, ele não sabe como resolver. Então, vamos focar na melhor solução, que é isso aqui. Primeiro conceito, o que é o conceito de federação? Né? É quando um indivíduo ou uma entidade é confiada, né, no Trusted Party, então é um provedor de identidade. Né? Pode ser o ADFS, que é um provedor mais antigo, pode ser Okta, pode ser AuthZero, pode ser, sei lá, tem vários, né, Ping Identity, etc, etc. Né? Pode ser Active Directory, né, só que ele tem que estar reachable, né, não só o broker, eu estou falando aqui, né. Vamos pensar aqui no conceito, que vocês acabaram de ver isso funcionar, mas o conceito qual que é? O usuário loga no browser, né, o browser ele vai logar no provedor de serviço, o provedor de serviço vai mandar um redirect falando, cara, esse usuário aqui, eu não sou responsável pela autenticação dele, eu vou mandar para o provedor de identidade. Nesse teste que a gente fez era o Azure AD, né? E aí ele manda, o Azure AD fala, não, beleza, ele está certo aqui, né? A asserção é esse token aqui, manda para o browser usa isso no provedor de serviço e o provedor de serviço faz a autorização. Então, com aquela asserção, aquilo que está no XML, ele consegue falar o que esse cara tem acesso a fazer dentro da console da AWS. E aqui eu posso trocar a AWS, posso colocar Concur, Salesforce, Office 365, qualquer produto, né, que seja um provedor de serviço ali, né? Então é interessante ressaltar que a galera usa isso para a AWS. A AWS também pode ser um provedor de identidade com a AWS SSO, que é o que eu vou mostrar agora. Mas aqui no cenário do Azure AD que eu tinha acabado de mostrar, a AWS estava sendo um provedor de serviço, tá? Então vamos lá. As opções do AWS SSO para ter essa granularidade de multi-account são Vanilla, que é a opção inicial aqui, AWS SSO, então vou ter uma base própria do SSO com os usuários, né? Pode ser Active Directory, que é o que eu vou demonstrar agora. Ou seja, eu posso ter um AD Connector apontando para os meus domain controllers on-premises, eu posso ter um AD Connector apontando para os meus domain controllers rodando em EC2, pode ser um Managed AD, né, atuando como uma floresta de recurso, pode ser um Managed AD atuando com os usuários criados no Managed AD, né, e pode ser um provedor de identidade externo, né, pode ser Okta, pode ser Azure AD, né, tem uma lista lá de suportados, aqui não entra a ADFS, tá bom? Aliás, o ADFS ele é que nem aquela solução anterior, ele só vai fazer spam em single account. Então, se você utiliza a DFS hoje, já pensa em migrar para essa solução em que você usa o AD, por exemplo, direto com o AD Connector. Até você não precisaria ter um ADFS. Até para outras soluções o ADFS já está saindo, mas algumas ele ainda é necessário, né? Porque algumas aplicações precisam do ADFS para fazer um domain join, alguma coisa assim, né? Application Streaming 2.0, por exemplo, hoje precisa, tá? Então, vamos lá. Solução 1. Então, aqui eu tenho o MAD, né, o AWS Managed AD com meus usuários, né, padrão. Aqui eu tenho o Managed AD com Trust no meu ambiente on-premises, então aqui é a floresta de recursos, né. Lembrando que se eu tenho uma configuração assim, eu posso ter um ponto único de falha, que é a camada de rede, né. Então, se o MAD não consegue se comunicar com a AD on-premises, network caiu, DX, VPN, seja lá o que tiver, você tem um problema de autenticação. Então, isso tem que ter, você melhora a segurança, porque você tem uma floresta ali de recurso, só que você piora a usabilidade, né? E resiliência caso isso caia. E aqui eu tenho o AD Connector, né? Aqui o AD Connector está apontando por um ADzinho fora do quadrado, mas eu gosto de pensar que se eu estou usando o AD Connector e estou apontando para um domain controller, esse cara aqui pode ser ou on-premises, e aí aquele mesmo conceito de resiliência se aplica aqui. Se o AD Connector não conseguir se comunicar a um domain controller que existe no ambiente on-premises, caiu meu DX. O que acontece? Cai a autenticação. Então, o que é legal? Você ter uma extensão, né, da autenticação. Já falei disso em algumas outras webinars, gravações, tal, que é o seguinte. Se eu tenho um domain controller aqui no ambiente on-premises, por que não estender ele para a AWS, né? Porque o conceito é aquele da própria Microsoft, em que cada site físico precisa de um domain controller para garantir resiliência e mínima latência. Tá? Então aqui no AD Connector apontaria os domain controllers, os IPs deles aqui no EC2, né? E aí eu tenho uma latência menor ali para, por exemplo, uma autenticação. Não que vá ser também um absurdo, mas aqui eu gosto de falar disso para alta disponibilidade e resiliência.
Vamos fazer uma demo, isso aqui é mais rápida, né, de AD com a AWS SSO, né? Então eu venho aqui com o meu AWS SSO, deixa eu clicar aqui em serviços. Ele está pensando, porque eu estou logado com aquele cara, deixa eu fechar aqui, eu quero fazer isso com o usuário que eu estava antes, mas aí perdi meu token, né? Deixa eu logar de novo aqui. É normal, né? Porque garante a segurança. Eu não posso logar no mesmo browser com diferentes usuários. Então ele vai tomar toco de token. Como é que eu faço para fazer o bypass disso? Outro browser, né? Uma sessão incógnito, né? Vamos lá, SSO aqui. AWS SSO. Escolher meu provedor de identidade, né? Aqui, ó, ele já está configurado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou remover, eu vou colocar o vanilla aqui, ó. E eu vou deletar tudo para a gente ver isso do zero. Então, digamos que eu tenha acabado de criar o meu AWS SSO, tá? Ele começa assim, né, com a configuração padrão. Lembrando que quando eu mudo, né, eu perco as configurações que eu tinha, né? Vocês podem ver aqui que o usuário Joãozinho está lá, né, no SSO, na base, né? Se eu mudar para um outro provedor, eu não perco esse usuário, né, porque ele está lá na base, tá? Mas eu vou perder, a autenticação não vai funcionar, obviamente, né? Então aqui eu vou clicar em escolher seu provedor de serviço, vou até dar um zoomzinho aqui na tela para ficar mais fácil. Active Directory, e aqui ele já está apontando para o meu MAD, tá? Ele já consegue pegar isso ali na console, né? Na API da console, já pega isso. Se eu tivesse a Deconnector aqui, ele pegaria também como opção. Aqui eu só tenho MAD, eu vou colocar aqui, ó, aceitar, leiam com carinho, né? Porque ele fala que você vai mudar, a URL pode mudar, se o usuário está usando o AWS Vanilla ou o que você tiver antes, ele vai tomar toco de autenticação, porque tudo muda aqui, né? Vamos lá, conectando ao meu Directory Service, retornar aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, agora não tem usuário, né? O provisionamento de objetos, ele é feito com o próprio SAML. A gente chama isso de Just-in-Time Provisioning, tá? Que também é um modelo um pouquinho mais antigo de provisionamento, mas funciona show de bola. Eu vou clicar em Accounts. Aqui eu tenho duas accounts, porque eu queria mostrar exatamente isso, né? A granularidade, vou dar um assign. Lógico que eu posso colocar grupos, mas aqui eu vou fazer o simples, porque é demo. C4 e César, procurar no diretório. Fez o bind aqui, achou o C4 e César. Eu vou dar permissão para esse cara de... Aqui eu tenho um monte de permissão, né? De admin. Completou. Beleza, pessoal. O que é isso aqui? Eu loguei no SSO e eu estou integrando para que se o usuário do meu AD queira logar na minha AWS account, sejam lá quantas eu tiver aqui debaixo do meu organizations, ele vai conseguir fazer isso e eu posso colocar diferentes permission sets. Então vamos fazer isso de novo? Vou colocar outro permission set para esse cara aqui. Eu vou dar um assign, usuário C4 e César. Achei ele aqui, vou dar um permission set. E eu posso criar um novo, né? Pegar isso do IAM, eu posso criar com JSON, né? Eu posso colocar, isso aqui é o existing, né? O job function. Vamos ver o que ele vai pegar aqui. Tá, tem vários aqui, né? Padrãozinho. Eu vou falar, quero um custom, quero customizar isso aqui. Então eu posso colocar um que já exista no meu IAM. E é importante isso aqui para quem está usando integração do IAM, pode até tomar benefício aqui, pegar algumas coisas já criadas, né? Ou posso criar um novo e aí eu colo meu JSON e eu faço uma granularidade legal. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um de database admin para esse cara também. Então, vamos lá, o usuário C4 César ele tem acesso a as duas contas que eu tenho, né, a minha inicial e a minha secundária, e em cada conta ele tem aqui uma permissão específica. Né? Vamos ver como é que funciona isso. Cara, eu vou pegar essa URL, né, de login, eu vou dar um in private, e aqui vale o seguinte, lembrem a senha do seu usuário. Eu não sei se eu lembro a senha, mas vamos fazer isso ao vivo, vamos ver agora se eu lembro a senha dele. Ele está direcionando, ele sabe, né, que o meu usuário está no provedor de identidade do Managed AD e está aqui, ó, c4cesar@octank.corp. E aqui a senha, espero que seja essa senha aqui. Ele já pediu. Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho até MFA habilitado e não é merchan, viu? É de graça MFA na AWS, tá? Então isso aqui é importante. Tá no meu celular aqui, né? Authenticator. Ele mandou um código aqui, meu Authenticator está pedindo
o thumbprint, né? O código desse cara é 671001, tá? Redirecionando. E aí, olha a granularidade, né? Então, foi até legal, eu nem tinha planejado isso. Então, eu tenho o MFA de graça na AWS SSO. E aqui, diferente dessas outras soluções, né, uma coisa que já está no produto, que é free, quando eu logo ao STS, AWS Reserved SSO Admin Access, né, granularidade e integrar com o Active Directory. É muito show de bola isso aqui, né? Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho MFA Devices do C4. E, ó, César. E tá aqui, eu não vou clicar porque eu acho que ele mostra o meu número de celular, eu não queria isso na call. Mas enfim, né? Se eu venho aqui, né, tem as políticas do MFA, né? Toda vez que o cara for logar, eu tenho MFA. E aí o AWS SSO, dá para fazer uma call só disso, né? Eu tenho o Attribute Mapping, ou seja, o famoso ABAC, que a gente tem aqui, né? A ABAC, né? Em que eu posso falar, se o cara do departamento de TI, ele tem acesso a tudo que tem a tag de TI, né? E aí eu consigo mudar um pouco a granularidade, né? De permissionamento. Enfim, é assim que a gente integra. Porém, existem clientes que eles não querem fazer integração com Active Directory no modelo de AD Connector ou MAD. Por quê? Porque ele já usa o Azure AD como solução de identidade para as outras aplicações dele, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar. Ele tem ou o Azure AD, ou o Okta, ou qualquer provedor de identidade suportado. A autenticação, ela vai rolar no mesmo protocolo, pessoal, SAML, né, XML. E aqui eu tenho o portalzinho do AWS SSO. Então, ele vai logar no browser, né? Então, isso aqui é um browser. O AWS SSO, por sua vez, ele vai ter uma base de usuários e ele vai ser consumido aqui desses caras, né, do Azure ou da Okta, ou, eu estou falando sempre ou, porque você não pode ter mais de um IDP, tá? Ele vai ser consumido, ele vai ter que ter uma base própria, tá? E lembra quando eu falei no outro modelo que essa base era Just-in-Time Provisioning? Lembra quando eu coloquei lá C4 e o César, ele mostrou o MFA, né? Quando eu fiz o login, ele provisionou esse objeto. Então, ele existe na base da AWS SSO. Já nesse outro modelo, ele vai usar um protocolo chamado SCIM. Esse protocolo, SIM, ele foi criado em 2016 para integrar esses cenários. Então, é o Systems for Cross-Domain Identity Management, né? Então, ele tem até o RFC aqui, ó. Se você jogar no Google ou no Bing, RFC 7643, vocês vão ver as especificações do protocolo. O que são as especificações do protocolo? Ele vai falar assim, para isso funcionar, para eu poder, o que é isso, né? Para eu ter usuários aqui, então são usuáriozinhos, e eles existirem na base da AWS SSO, eu quero que tenha no mínimo um first e last name, eu quero que o objeto tenha um país de origem, então tem que ter um country e blá blá blá, né? E aí todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Então tem que ter uma asserção em que a AWS ela tem que entender qual que é o Object ID do usuário e vice-versa, né? Então não é um protocolo simples, tal. Graças a Deus, o pessoal que montou isso aqui lá em 2016 fez de uma maneira simples para quem lê, né? Mas não foi simples na época, tá? Então isso aqui ele vai, né, da AWS para do Azure ou da Okta para a AWS via um post HTTP, né, 200, em JSON, em formato JSON, o que nos facilita ainda mais, né? Porque aí a gente consegue ler lá se está dando alguma coisa, está dando errado, a gente lê no log ou do provedor de serviço, que é da AWS, ou do provedor de identidade, tá? E aí, beleza, o cara vai vir daqui, né? Ele vai logar na URL do AWS SSO, vai fazer a asserção, né? Vai fazer a autenticação, né? E vai saber que esse usuário, né? Porque ele existe aqui, ele tem uma asserção específica, ele é membro de algum grupo, e aí vai fazer a autorização. Então, aqui pode ser um EC2, aqui pode ser um banco de dados, pode ser um SageMaker, blá, blá, blá. Tudo que possa ter integração com a AWS SSO. Pode ser console, que é o que eu vou fazer o teste aqui, né? Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Porque isso aqui é como eu chavearia aquele modelo do Azure AD com o IAM na AWS para um modelo mais prático para o administrador e também para o usuário final, porque no final ele vai ter granularidade ali do que ele vai fazer, né? Então vamos fazer o seguinte, eu não vou deletar o que eu já tenho no Azure AD, né? Aquela minha aplicaçãozinha. Por quê?
Porque eu estou tomando aqui como base que alguns clientes que estão assistindo esse vídeo, eles querem ter os dois, né? Querem testar e tudo mais, né? Mas uma coisa, é interessante lembrar disso, uma coisa não elimina a outra, né? Eu posso fazer com que isso funcione, que uma coisa não vai impactar a outra de maneira alguma. Então eu vou clicar aqui em Enterprise Applications e eu vou clicar em New. Até um tempo atrás, eu clicava aqui em Create Your Own Application e criava uma customizada, que funciona. Ainda não testei, vou testar agora. Vamos ver a minha sorte. Eu vou colocar aqui Single Sign-On. Saiu agora no comecinho de março. Não testei ainda, mas vamos ver. É AWS Single Sign-On. Então aqui não é Single Account, né? Então a Microsoft já lançou. Então vamos clicar aqui. Se não funcionar, eu faço com a customizar. Né? Eu estou sendo um pouquinho, estou tomando um risco aqui. Vamos lá. Ele está criando minha aplicação. Criou. Beleza. Então aqui eu tenho duas, né? Deixa eu dar um refresh. Então eu tenho o Single Account e o Single Sign-On. É o Single Sign-On que eu quero, que eu vou integrar com a AWS SSO. Aqui eu estou com o usuário 2, né? O que eu já vou fazer? Eu já vou clicar aqui, usuário, adicionar. E eu vou colocar toda hora, ele fica me lembrando quanto que eu tenho. Usuário 2, selecionar. E eu vou dar um assign. Aqui eu vou dar um refresh. Então, talvez eu tenha que fazer logoff e logon. Mas vamos lá. Então eu tenho o usuário 2. E aqui eu posso colocar um grupo. Tá? Porque esse grupo, se eu criar um grupo com 1000 usuários, vou criar. Esse grupo vai ser enviado para a AWS com os 1000 usuários e com todos os atributos daqueles usuários. Tá? O que não vai funcionar aqui é o que a gente chama de nested groups, grupo dentro de grupo, isso não vai rolar mesmo. Tá? Mas vamos focar aqui, ó. Single sign-on, vou clicar em SAML, e aqui ó, ele já está com o meta, né, já, do Azure, mas eu vou segurar nessa página aqui. Eu vou voltar na console AWS, e eu vou fazer logoff de seja lá quem que está logado. Eu vou logar, deixa eu ver se esse cara aqui está com o meu token ainda. Tá, esse cara aqui é o que eu quero. E eu vou mudar, de novo, porque agora eu vou fazer o último passo do nosso lab, para um provedor externo, né? E aqui eu vou fazer o download do meta, e eu vou mudar esse nome para, rename aqui, metadados AWS, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui e vou clicar em upload metadata, vou pesquisar aqui, metadados AWS, adicionar. Então ele já está com as informações aqui, né, do meu provedor de serviço. Aliás, vocês podem até confirmar essas informações vindo aqui, ó, e clicar em Show Individual Values, né? Ele vai ter aqui as URLs de endpoint, etc. Tá? Tá salvando. E é bom ficar esperto com isso, porque às vezes quem faz muito isso, e eu também faço, já fiz bastante isso, às vezes ele dá uma confusãozinha nessas URLs, mas aí só vem aqui, ó, finalzinho 58E, finalzinho 062, tá certinho. Eu vou fazer agora o contrário, eu vou baixar o meta XML, tá? Então, vou clicar aqui em Download, e aqui eu vou renomear, eu sempre renomeio para não me confundir, tá? Porque senão dá problema. Metadados Azure AD. Tá? Agora eu vou vir aqui na AWS, vou dar um browse e vou pegar aqui metadados Azure AD.xml, revisar. De novo, leiam com carinho, né? Porque se você tiver alguma coisa, você vai perder os mappings, né? O usuário em si você não perde, você perde o mapping, né? Mas dá uma lida se você já tiver isso configurado. Está desconectando, está removendo a configuração do meu Managed AD, está apontando esse provedor para o carinha que está no meu XML, que por sua vez, por minha vez, aqui é o Azure em si, né? Beleza. Se eu clicar em usuários, tá o Joãozinho aqui, eu vou tirar esse Joãozinho aqui, tá? Que é um usuário que já estava na base da AWS SSO. Agora a gente já vai falar de base mesmo, né? Base de objetos. Não tem ninguém aqui. O que vai acontecer se eu tentar logar com o usuário 2, né, usuário 2, que é esse usuário que está aqui? Não vai acontecer nada, ele vai tomar toco, né? Posso criar esse usuário 2 aqui, do jeito que ele está aqui, né, UPN, tal, aqui, e logar? Pode, funciona? Funciona.
Só que pensa que as organizações têm 3, 4 mil objetos, então elas querem uma maneira automática de provisionar. E aí que entra o pulo do gato, porque naquele outro modelo em que eu configuro a integração do AWS IAM com o Azure AD, eu provisiono a role para o Azure AD. Aqui, ao contrário, eu vou usar aquele protocolo mais novo, que é o Skin, e eu vou fazer o seguinte, eu vou provisionar usuários e grupos para a base da AWS. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em provisionamento, habilitar o provisioning automático, e aí eu vou pegar o meu endpoint, e eu vou pegar o meu token. Peguei. Está salvo aqui. Vou dar um close. Do lado da AWS, o Skin está habilitado. Agora eu vou vir no lado do Azure. Minha aplicação. Está aqui, né? Provisioning. Get started. Get started. Automatic. E aí vocês podem ver que essas informações mudaram. Então a aplicação, show de bola. A Microsoft fez aqui essa aplicação nova, ó. Tenant URL Secret Token. Se fosse a aplicação antiga, eram outros valores e aí não ia funcionar, né? Então vamos lá. Era isso que eu estava com medo, mas beleza. Token. Testar a conexão. Funcionou. Salvar. Salvei, não iniciei o provisioning ainda, né? Aliás, eu vou até colocar mais usuário na minha aplicação, para não aparecer só um lá, fica meio sem graça, né? Vou colocar aqui o Jon Snow, o João, o Billy, pronto. Mais 3 usuários aí, vai mandar 4, né? Lembrando, se eu tiver grupo, ele vai falar 2 grupos e mais tantos usuários. Eu só não estou colocando grupo aqui, porque essa conta aqui que eu estou fazendo é uma conta free, né? É uma conta do meu Visual Studio lá, e ele pede um AD Premium, né? Para fazer o assigning de grupo em aplicação, uma funcionalidade Premium, né? Aliás, é bom que eu tenha falado disso, porque o usuário que vai fazer esse provisionamento para a AWS, o usuário em si ele tem que ter uma licença de Azure AD específica para isso, né? Então, se não me engano, P1, P2, tem a quiosque hoje em dia e tal. Então, vejam isso com o seu contato aí da Microsoft, porque o usuário que vai usar o Skin, o protocolo Skin, ele tem que ter licença Premium, tá? Então, vamos lá, provisionamento, editar provisionamento. E aí vocês podem ver que tem uma opção de mappings. Aí se eu clicar aqui usuários, vocês podem ver, ó, que eles têm alguns atributos. Lembra que eu falei no protocolo, ele tem algumas especificações para que esse objeto ele seja criado, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui nesse Object ID, ó, a Microsoft arrumou. Antigamente, quem estava fazendo o External ID era mail, um atributo mail, né? E aí tinha um fax aqui, né? Tinha fax, sei lá o que, também dava problema, tá? Vocês podem ver que eles até bloquearam o delete para atributos obrigatórios do protocolo. Então, ó, o PN é obrigatório, não é soft deleted, isso aqui não é nem do protocolo, é uma obrigatoriedade do objeto, né? Display name é obrigatório, primeiro nome e último nome é obrigatório, você não pode deletar, né? E Object ID. Isso aqui é basicamente a conversão, né? Então, na asserção ali, a AWS, quando ela vai falar de usuários, por exemplo, qual que é o atributo imutável do usuário que nunca muda? Como é que eu vou saber? A AWS ela fala, é o External ID. E o Azure fala, é o Object ID, porque ele vem do AD, que é o Object GUID, né? Então, são coisinhas interessantes aí, né? Triviais. Vamos lá. Vamos clicar aqui, ó, Provisioning Status. Aqui é a mesma coisa, né? Eu posso clicar aqui e Start Provisioning, né? Eu gosto de clicar nesse botão aqui que é mais bonitinho. Start Provisioning. Aqui, de novo, 40 minutos. Vou dar um refresh. Vamos ver se eu estou com sorte nas demos hoje. Não devia ter falado isso. Vou até bater na madeira aqui. Ainda não. Foi. Mandou os 4 usuários. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Se você utiliza Office 365, você utiliza utiliza Azure AD, né? Porque o usuário, quando ele existe no Office 365, ele usa o Azure AD. E você está integrando o Office 365, esses usuários, tal, com a AWS, e você quer que o cara tenha a mesma experiência de acesso à console e tal, preste atenção nisso. O Office 365 utiliza uma ferramenta chamada Azure AD Connect, ou quem é mais antigo conhece essa ferramenta como DirSync e tal. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela pega os objetos do AD, né? Ela tem um filtro que o admin configura, pode ser um filtro de domínio, pode ser um filtro de extensão de atributo e pode ser um filtro de OU. E ela, por sua vez, ela cria a própria base dela, tá? E a gente chama essa base de Metaverse,
tá? Do Azure AD Connect. Essa base, essa metaverse, ela tem que ir filtradinha, bonitinha para a nuvem, para o Azure AD, né? O que acontece? Esse tempo, ele demora 30 minutos. Dá para fazer manual, mas geralmente você tem que esperar os 30 minutos. Então pensa assim, se eu tenho um ambiente Office 365, eu uso essa tecnologia, para o objeto, se eu mudo o display name dele, para ele enviar para a nuvem, para o Azure AD, ele demora 30 minutos. Olha isso aqui, ó, intervalo de provisionamento, 40 minutos. Então coloque em mente que você vai ter 70 minutos para um display name do seu AD on-premises, do seu AD em nuvem, se você tiver, para ele aparecer com um display namezinho diferente na AWS. Porque você vai ter dois intervalos. Você vai ter o intervalo do Azure AD Connect e você vai ter o intervalo da sua aplicação. Tome isso em conta, porque eu tenho cliente que fala assim, cara, criei aqui o intervalo está 40 minutos, mas eu mudo o display name e demora 1 hora. Onde você está mudando? Ah, no meu AD. Você está mudando no Azure AD direto? Não. Não tem o write back, tal. Então é por causa disso. Tá bom? Então vamos lá. Criei meus 4 usuários. Show de bola. Vamos lá na AWS confirmar. Aqui, usuários. Refresh. Olha que legal. Criou. Então aqui eu tenho a base, né? Que ela está sendo consumida por usuários. Se tivesse grupos, eu teria grupos aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou vir aqui, assign. Eu vou colocar o usuário 2. E aí a permissão dele eu vou colocar de database, admin e... que mais que eu vou colocar? E billing. Será que ele mantém? Deixa eu ver. Mantém. Inteligente, né, pô? E beleza, então o usuário 2 tem permissão de database, admin e billing em 2 contas diferentes, tá? Show. Então se eu venho aqui em settings, copio essa URL, vou abrir um em private, porque eu quero isolar qualquer problema de token de browser. Mandou para a AWS, provedor de serviço. Ele vai redirecionar para o provedor de identidade. Show de bola. Então, opa, deixa eu pegar o... Qual que é o user2? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui eu não validei o domínio, né? Eu estou usando o Microsoft ainda, não tem problema nenhum. Você, quando você tiver, provavelmente sua organização tem um domínio lá, não tem problema. Funciona também. Sign in. Não achei a aplicação no meu diretório. Ah, vamos ver o que está acontecendo. Isso é o troubleshoot, né? Famoso. Já aconteceu comigo antes. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que na aplicação, às vezes o SSO ele ficava meio doidinho? Então é 58E e 062. Deixa eu vir aqui. Detalhes do SAML. Ó. FDEF e 939. Isso aqui por quê, pessoal? Porque eu já fiz isso aqui mais de 20 vezes e aí ele dá esse problema, tá? Não é sempre, mas às vezes acontece. Vamos lá. 58E e o FDF. Esse aqui é o... Eu sempre confundo um com o outro, mas esse aqui é o ACS. Vou deletar o anterior. E esse aqui é o 939. Então, sempre confirmem, tá? Vou salvar. Peraí, estou fazendo certo? 939. Não, não estou. Esse cara aqui que é o issuer. Peraí, vou parar. Deixa eu... Tô ficando doido. Deixa eu... É que ele inverte os nomes, aí me deixa meio doido. Esse cara aqui é o menorzinho. FDEF. FDF. E o 939 aqui, o de cima é o de baixo é o de cima. Vamos ver. 939, beleza, salvei. Agora é o mesmo. Então, pessoal, se você tomar erro de que a aplicação não existe, aliás, eu deveria ter me atentado a isso. Quando eu fiz o refresh, ela não apareceu aqui. Deixa eu... Vou testar depois, deixa eu fazer um refresh aqui, ver se ele já atualizou. Então, no My Apps, ele já vai mostrar para você se a aplicação está configurada para o cara. Deixa eu dar um refresh aqui. Aí, apareceu. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, né? Eu vou dar um novo in private. Ah, meu Deus. Peraí, cadê o... Pera lá. Deixa eu pegar aqui. Anônima aí, agora vai. Eu quero fazer 2 testes, eu não quero fazer um. Aqui eu vou pegar de novo a URL. Outras etapas de troubleshooting que podem ser feitas, tá?
do provisionamento de objeto. O Azure AD ele mantém o log desse provisionamento de objeto ali no próprio Azure AD, eu vou mostrar onde é. E a AWS ela salva isso no CloudTrail, né? Então você tem dois lugares ali para ver se o objeto está sendo ou não provisionado, tá? Deixa eu pegar de novo o nome do meu usuário, que eu sempre esqueço, é usuário 2. Aqui, usuário 2. E a senha do usuário 2. Caio, eu tenho MFA no... Não vou salvar cookie persistente, não quero. Caio, eu tenho MFA no Azure. Funciona? Funciona. Tá? Porque quem vai cuidar disso é o provedor de identidade. Olha lá. O usuário 2 está logado na minha conta, né, na AWS, e ele tem permissionamento aqui de acesso. Né? Eu posso até clicar aqui, Command Line, e ele vai chumbar os códigos aqui, ó, variáveis, para eu colocar tal. Pessoal, é aquele negócio que eu falei, né, do Clube da Luta. Quando é que eu devo usar Access Key chumbado? Nunca. Tá? Olha lá, estou logado, o STS fez o trabalho dele. E vai estar com a role específica desse cara. Olha que show de bola. Agora é o seguinte. Lembra que eu tinha o IAM ainda, né? Configurado. Então, eu posso vir aqui no My Apps, no My Applications, e ter os dois, né? Então, Single Account, eu vou clicar aqui. Vocês podem ver que não impacta, né? Eu vou até deixar aqui logado, ó. O que pode acontecer? Pode tomar um toco de token, né? Porque ele está no mesmo usuário. Mas geralmente, quando você está com um in private, não acontece. Olha lá. Então, beleza, aqui eu vou em serviços, EC2. Aqui eu vou em serviços, EC2. Tá? Um está em Virgínia, outro está em Ohio, mas enfim. Tá? Então, pessoal, funciona e vocês têm que pensar em atualizar para o SSO o quanto antes, porque vai me garantir granularidade de multiconta e você não precisa fazer isso do dia para a noite. Você pode criar isso e falar para os caras começarem a usar, de alguma coisinha ser chaveiro para o que estava antes, tal. Até vai salvar a vida do administrador. Vamos para a última demonstração do dia, que é fazer a integração com o Command Line Interface, né? De novo, eu não quero chumbar Access Key nem nada na minha console. Eu quero fazer isso de uma maneira em que a gente troca tokens, tá bom? Então, vamos pegar de novo a URL da minha aplicação. Eu não tenho nada de cabeça, eu sempre esqueço as coisas aqui, então vou fechar tudo. Vou clicar em admin aqui. Tá logando. Vamos lá, logou. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer com que eu use o Azure para me autenticar no Command Line Interface. E aí eu vou ter a mesma granularidade de permissão no PowerShell e posso usar a WSL, o Linux, né, Shell, ou WSL, que é aqui WSL, né, o Linux dentro do Windows, né, tem maneiras e maneiras aí de se fazer isso, tá? Mas eu vou usar o meu PowerShell. Vamos lá. Configurações, está aqui, né, a URL, né? Eu só estava querendo essa informação, AWS configure SSO, né? Então eu vou chamar, eu tenho que ter o AWS lá instalado na máquina, obviamente, né? Vou colocar aqui a URL do meu SSO, região é East 1, e aí ele vai me jogar para o browser, né? Fiquem espertos que é aquela mesma coisa, se eu tiver um outro usuário logado no meu browser, ele vai tentar fazer essa autenticação e vai dar erro, né? Porque tem que ser o usuário que está logando que tem a permissão, né? Redirecionou, vou usar aqui o usuário 2. MFA funciona com isso aqui? Funciona também. Vou clicar em Sign into CLI. E funciona também naquele modelo do AD, né? Que eu mostrei anteriormente com o MFA. Olha lá, aqui eu tenho as duas contas, né? KRC, KRC Second. Eu vou clicar em KRC. Aí eu tenho as permissões, olha que show de bola. Admin Access. Eu vou falar que eu vou logar em São Paulo. Esse é East 1. Formato, vou deixar padrão e eu vou deixar o profile como admin. Então o que acontece? Se eu der um AWS S3LS para listar os meus buckets lá, vai dar erro. Porque vai falar, você não está logado com ninguém. Agora, se eu der um -- profile admin, ele vai conseguir logar isso com o meu objeto que está no Azure, com toda aquela autenticação, etc, etc. Granularidade de permissão em multi-account também. Tá bom, pessoal? Então, fiquem espertos aí nessas configurações. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Então, essa demonstração já foi feita. Então, vou fazer um recap. A AWS suporta o SSO, né? Suporta Skin, SAML 2.0,
né, suporta diferentes tipos de provedores de identidade, como Okta, Azure AD, tem uma lista lá, né, jogar no Google, no Bing vai achar. Mantém aí as permissões necessárias, é imutabilidade daquilo que eu já tenho, né, não preciso ficar recriando a roda, né, posso usar o que eu já tenho criado. Né? E alguns clientes aqui, né, cliente não especificamente de SSO, mas que usa identidade na Amazon Web Services. Então, a Expedia utiliza as tecnologias de identidade, a própria Okta, né, ela integra algumas soluções de identidade e a Kellogg's também, tá, pessoal? Muito obrigado por ficarem até agora aí na sessãozinha e até a próxima.